Bom dia, meus amigos. Então, vamos lá, a nossa aula de matemática, página 90, né? Onde nós estamos falando de frações, né? Nós temos aqui, né? Tipo assim, um exemplo, que vocês vão entender melhor o porquê que deu esse exemplo, né? Mostrando aqui, né? Na primeira página, um iceberg, né? Que vocês sabem que é um bloco de gelo que se desprende das geleiras e flutua no oceano. Ele pode provocar acidentes marítimos por causa da dificuldade de visualizá-lo e de identificar sua localização. Isso acontece porque a maior parte desses blocos de gelo fica submersa, restando apenas aproximadamente a oitava parte de seu tamanho visível acima do nível da água. Então, tem até umas perguntinhas aqui, né? Por que os icebergs podem provocar acidentes marítimos? Na outra folha estava já explicando, né? Por causa da dificuldade de visualizá-lo e de identificar sua localização. E no texto que você entendeu, no texto, o que você entendeu sobre a expressão oitava parte? Né? Tá querendo dizer aqui, deixa eu mostrar, que uma boa parte, né? Que só uma parte, né? Uma oitava parte de seu tamanho é visível. Nós conseguimos ver, né? Mas, olha só, olha quanta coisa ainda tem aqui para baixo, ó, que está submersa, que ninguém consegue avistar, né? Então, olha lá. Aí quer dizer, por isso a dificuldade, né? Por isso que eles acaba tendo acidentes, acaba provocando acidentes. Então, quando a gente fala da oitava parte, a gente está querendo dizer que só tem uma oitava parte do seu tamanho visível acima do nível da água que a gente possa conseguir ver, né? E por isso que a gente falou oitava parte. Nós vamos entender que quando a gente fala oitava parte, né? Quinta parte, sexta parte, a gente está falando de fração. Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais de fração? Fração de um inteiro. As frações estão presentes em diversas situações do dia a dia, como nas receitas culinárias. Vocês conhecem outras situações em que as frações são usadas? Então, a gente pode usar frações em pizza, né? Ah, eu quero a terça parte desta pizza, né? Nós podemos usar também na maçã, né? Eu quero dois quartos dessa maçã, né? Então, assim, nós podemos representar, né? Com pizza, com chocolate, com barra de chocolate, né? Representar 2/5 dessa barra de chocolate. Então, é aí que nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre fração. Vamos lá. Cláudio recortou 4 figuras iguais à apresentada abaixo. Então, Cláudio, ele cortou 4 figuras iguais a essa aqui que a tia está mostrando para vocês. Em seguida, ele dividiu essas figuras em partes iguais, porém de maneiras diferentes, e coloriu uma parte de cada figura de azul. Então, o que acontece? Vamos prestar bastante atenção. É o mesmo tamanho da figura, só que aqui ele pegou, dividiu ela ao meio e pintou uma parte azul. Na letra B, ele pegou a mesma figura, dividiu em 3 partes iguais e pintou uma parte de cor azul. Na letra C, ele pegou a mesma figura, dividiu em 4 partes iguais e pintou uma de azul. Na letra D, ele pegou a mesma figura, dividiu em 5 partes iguais e pintou uma em cor azul. Podemos representar a parte colorida de azul em cada figura por meio de uma fração. É aí que a gente vai representar, é aí que a gente vai mostrar como vai ser feita a fração de acordo com esta figura. A figura A, por exemplo, que é essa aqui, ó, está dividida em 2 partes, certo? Em 2 partes iguais. E uma delas está pintada de azul, certo?
Então, nós podemos dizer que é 1/2 ou a metade da figura está colorida de azul. Então, eu posso ler essa fração 1/2. 1/2, ou eu posso dizer a metade da figura está colorida de azul. Aí nós temos aqui assim: quantidade de partes coloridas de azul, 1. Volta lá para dar uma olhadinha de novo, ó. Colorida de azul, 1. Volta. Quantidade de partes iguais em que a figura foi dividida, 2. Voltamos lá de novo. Então, foi dividida em 2 partes e foi pintada somente uma, certo, amigos? Então, eu tenho 1/2. E toda fração, ela tem o nome dos termos, assim como nós temos o nome dos termos da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão, nós também temos o nome dos termos da fração. Então, na parte de cima se chama numerador e na parte de baixo, denominador. Então, vamos lá. Agora, nós vamos lá para a segunda folhinha. Só um minutinho, peraí. Tá assim, ó. Em quantas partes iguais está dividida a figura B, a figura C, a figura D? Eu não vou responder, eu vou explicar para vocês agora e depois eu vou deixar que vocês façam. Mas eu vou orientar primeiro toda a explicação, para não deixar assim, senão vocês vão ter mais dificuldades. Então, estou esclarecendo. Em quantas partes iguais está dividida a figura B? Aí eu volto lá novamente para mostrar para vocês. Ó, em quantas partes, a pergunta foi, em quantas partes iguais está dividida a figura B? Então, está dividida em quantas partes, meus amigos? Ó, 1, 2, 3. Foi dividida em 3 partes. Aí no livro, volta lá na outra página. E na figura C, foi dividida em quantas partes? Aí você vai contar também, ó. 1, 2, 3, 4. E na figura D, foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. A perguntinha lá no número 1 da outra folha está perguntando em quantas partes iguais está dividida essa figura. E nós já colocamos, certo, amigos? Voltando lá agora. Então, aqui vocês já entenderam como vão fazer. Agora, no número 2, está assim. Quantas partes foram coloridas de azul em cada figura? Nossa, essa é muito fácil, mas eu vou voltar lá de novo. Aqui, ó, tá perguntando, ó, tá perguntando, opa, peraí. Quantas partes foram coloridas de azul em cada figura? Em cada figura foi colorida uma, ó. Aqui foi colorida uma, aqui foi colorida uma, aqui foi colorida uma e aqui foi colorida uma. Então, foi uma, certo, amigos? Vamos lá. Agora não tem número, agora eu observe. Observe as frações que podem representar as partes coloridas de azul nas figuras B, C e D. Agora eu vou mostrar para vocês como fica a leitura destas frações. No meu primeiro desenho lá, que é na figura B, voltem lá vocês e ver o desenho, tá na outra página. Na minha figura B, tá pintado. Está dividido em 3 partes. Aí eu botei aqui, ó, 3 partes. Sempre a parte que é dividida fica aqui embaixo, ó, que é no denominador. E a parte pintada fica aqui, ó, no numerador. Então, eu tenho 1/3, certo, amigos? Indo de acordo lá com a figura, ó. Vou lá voltar só para mostrar para vocês. Ó, na figura B, ó, foi dividido em 3 partes, certo? E foi pintado uma. Então, eu tenho 1/3. Então, essa fração representa o que eu acabei de falar lá, 1/3. Certo, meus amigos? Voltando.
Na minha figura C, agora eu vou deixar só vocês olhando lá na outra figura, no livrinho, tá? Na figura C, eu vou ler 1/4. Por quê, meus amigos? Está dividida a figura em 4 partes iguais, que nós já verificamos, certo? Está dividida em 4 partes iguais. A parte dividida eu coloco aqui embaixo, que é o meu denominador. E aqui na parte de cima é quantas partes foi pintada, que foi só uma. Então, eu vou ler 1/4. Na minha figura D, eu voltando lá, eu vejo que foi dividida em 5 partes. E as partes que foi dividida eu coloco lá embaixo, que é o meu denominador. E a parte pintada eu coloco em cima, que é o meu numerador. E aí eu vou ler 1/5, certo? Então, aquela figura B, eu leio 1/3. Na figura C, eu leio 1/4. E na figura D, eu leio 1/5. Certo, meus amigos? Podemos dizer que 1/3 ou a terça parte da figura B está colorido de azul. 1/4 ou a quarta parte da figura C está colorida de azul. E 1/5 ou quinta parte da figura D está colorida de azul. Certo, amigos? Agora está falando aqui matemática e música, harmonia perfeita. Então vamos lá. Deixa eu dar uma lidinha para vocês. Pode parecer estranho, mas a música e a matemática estão relacionadas diretamente. O matemático e filósofo grego Pitágoras, que viveu há mais de 2.500 anos, verificou que ao tocar uma corda esticada, ela produzia determinado som. Ao tocar a mesma corda com a metade, né, que é 1,5, do comprimento, o som produzido era uma oitava acima, significando que a nota era a mesma, porém mais aguda. Aí aqui está só mostrando, tocando a corda e tocando a metade da corda. Certo, amigos? Aí nós temos aqui uma perguntinha: que instrumento de cordas você conhece? Se você conhece, cite algum deles, né? Tem gente que já tocou violão, ou então o pai toca violão, ou conhece algum vizinho, algum amigo da igreja, né? Que toca violão ou guitarra. Então já viram de perto esse instrumento, né? Então vamos lá. Harpa, até harpa também, cavaquinho, esse violino. Mas esse mais normal que a gente vê é violão, né? Guitarra, né? Vamos à outra página. Espera aí só um minutinho, meus amigos. Só um minutinho. Aí a tia Gleide agora vai passar para vocês fazerem, né? Vocês vão concluir aquela parte que eu falei da página 93 e vão fazer a 94 e 95, mas eu vou explicar aqui mais um pouquinho para que eu possa ajudar, né? Nós vamos contornar apenas as fichas que apresentam números na forma de fração. Então, todas que aparecer em forma de fração, né? Que fração a gente já sabe que tem a parte de cima e a parte de baixo, que é chamado numerador e denominador. Aí nós vamos contornar, certo? E tá aqui assim: observe as figuras e responda as questões. Aí nosso outro trabalhinho. Em quantas partes iguais a figura inteira foi dividida? Você vai contar todas as partes que foi dividida e vai colocar aqui. Até as pintadinhas. Vai contar todas, ok? E vai botar aqui. Depois você vai responder para a tia quantas partes foram coloridas de vermelho. Aí vai pintar, vai colocar aqui só a parte colorida, a quantidade. Aí depois nós vamos colocar aqui a nossa fração. Que fração pode representar a parte colorida de vermelho? Aí nós vamos colocar aqui. Aqui, eu já até falei na outra aula, na outra página. Quantas partes foi dividida? Vou estar colocando aqui embaixo, olha lá, ó, quantidade de partes iguais que foi dividida. E quantidade de partes coloridas de vermelho, vou botar aqui. E aí eu formei minha fração.
Então, é bem facinho esse trabalho, tudo de acordo com o que a gente já explicou. Aqui, da mesma forma, quantas partes iguais a figura inteira foi dividida? Mas, tia, tá tudo pintado. Não tem problema. Mas em quantas partes foi dividida? Vamos contar uma a uma. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove foi dividida em 9 partes. Aí eu vou estar colocando aqui. E quantas partes foi colorida? Isso aí mesmo. Todas elas não foi colorida? Então, todas elas eu tenho que colocar aqui. Que fração pode representar a parte colorida de verde? Aí nós vamos estar colocando aqui, ó. Já está até indicando aqui, ó. Quantidade de partes coloridas de verde. É 9, que são 9 coloridas. E quantidade de partes iguais que a figura foi dividida? Também foi 9, eu vou botar aqui. Então, nesse caso, tem até o bonequinho aqui falando pra gente, ó. A figura toda está pintada, ou seja, eu tenho um inteiro, né? O inteiro está pintado. Eu tenho um inteiro, certo? Dessa fração. Então, é o mesmo procedimento daqui de cima, só que as frações são diferentes, que as figuras são diferentes, tá bom? E aí, essa daqui vai corresponder a um inteiro, porque quando eu tenho a mesma parte da figura pintada, né? Com a mesma parte dividida, né? Eu tenho um inteiro. Aí, na minha outra página, peraí, só um minutinho. Só um minuto. Na minha outra página, eu tenho aqui assim, ó. Lemos uma fração de acordo com o seu denominador. Observe alguns exemplos. Aí é frações com denominadores de 2 até 9. Como é que eu leio essa? Ó? 1 meio, 3 quartos, 5 sexto, 3 oitavos, 2 terços, 2 quintos, 4 sétimos, 7 nonos. Então, está mostrando aqui como se lê as frações. Aí aqui está mostrando as frações que têm os denominadores 100, 10, 100 e 1000. Essas frações são chamadas frações decimais, né? Mas também são frações. Ah lá como é que eu leio? 9 décimos, 27 centésimos, 15 milésimos. Certo, amigos? Aí aqui tá assim, ó. Frações com outros denominadores. Aí tá mostrando também como é que nós vamos ler. 7 quinzeavos, 5 36avos, 11 60avos e 1 130avos. Por quê? Conforme a gente vai fazendo os trabalhinhos, eu vou estar ajudando vocês assim a entender melhor. Aqui veio de uma vez só mostrando, né? Como se lê as frações, já mostrando as frações com denominadores 10, 100 e 1000, frações com outros denominadores, mas é claro, não se assuste, a gente vai pegando o ritmo e vai fazendo aos pouquinhos e eu vou ajudando, esclarecendo dúvidas. Por quê? Porque depois do 10, porque quando a fração chega até o 10, como aqui, ó, 9 décimos, eu falo décimos. Quando ela passa do 11, eu falo 11 avos. Então, se aqui fosse 11, ia ser 9 11avos. Por exemplo, aqui, ó, 7 15avos, 5 36avos. Tudo agora vai ser avos, percebe? Ó, 11 60avos, 1 130avos. Tudo vai ser avos. Depois do 10, vai ser tudo avos. Só não vai ser avos quando se tratar do 10, do 100 e do 1000. A fração tem o denominador 10, vai ser décimo. Tem o denominador 100, vai ser centésimo. Tem o denominador 1000, vai ser milésimo. Fora isso, ela vai ser o quê? Sempre avos. O número avos. O número avos. Entendeu? Sempre vai estar falando avos. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 2, 11. Então, ele é frações decimais? Tem 10, 100 ou 1000? Não. Então, vai ser 2, 11 avos. Certo?
Aí agora aqui. Aqui não, aqui eu já tenho uma fração decimal. Então, é 8 décimos, certo? E assim vai, entendeu? Aqui, por exemplo, 12 não é 100, é 103. Então, é 12, 103 avos. Entendeu, amigos? Mas conforme a gente vai fazendo trabalhinho no Meet, isso vai nos ajudar muito, porque eu vou estar trabalhando muito isso com vocês, tá bom? E aí a gente vai tirando as dúvidas. Então, nós vamos fazer para casa a página 93, que eu acabei de explicar, a 94 e a 95. Aí vocês vão tentar fazer de acordo com essas explicações e esses exemplos aí, tá bom, amigos? Ficam com Deus e até. Não, um bom final de semana, né? E até segunda.